E aí, Novatins, é muito bom ter você aqui em mais um culto online. Eu espero que hoje você aprenda lições incríveis, que você cante com toda alegria e que Deus fale o seu coração através da mensagem que nós vamos passar hoje. Meu coração é seu lar, me amou antes de te buscar, eu te evitava, você me buscava. Hoje provei desse amor, só penso em buscar o Senhor. Jesus me salvou, eu sou do Senhor. Teu amor hoje em mim já transborda. Junto a ti vou viver todo dia. Meu perfeito amor me transforma cada dia, cada dia. Luz do meu caminho, não ando mais sozinho, sozinho. Contigo tudo é melhor, muito melhor. Contigo sou onde eu devo estar, no teu perfeito amor. Não importa o que vou enfrentar, com os olhos em ti vou ficar. Tu és fiel, Senhor. Teu amor hoje em mim já transborda. Junto a ti vou viver todo dia. Teu perfeito amor me transforma cada dia, cada dia. Luz do meu caminho, não ando mais sozinho, sozinho. Contigo tudo é melhor, muito melhor. Contigo estou onde eu devo estar. Todo o meu coração te entrego. És bem-vindo, Jesus, sou tua casa. Teu perfeito amor me transforma cada dia, cada dia. Luz do meu caminho, não ando mais sozinho, sozinho. Contigo tudo é melhor, muito melhor. Contigo estou onde eu devo estar, no teu perfeito amor. Fala, Novatins, beleza? A gente vai agora com uma brincadeira sensacional que se chama Perfil Bíblico. E como vai funcionar, eu vou explicar pra você. Nós temos aqui jogo perfil e algumas categorias, que são pessoa, lugar ou objeto. Então eu vou dar 5 dicas pra você e você vai ter que descobrir quem é essa pessoa, esse lugar ou esse objeto, lembrando que são referentes à história de Jesus que nós temos visto nos últimos cultos, beleza? Então vamos começar aqui com o primeiro, vamos ver qual a categoria. Categoria pessoa. Vamos ver a primeira dica. Morava em Betânia. E aí? Pensa aí, né? É muito amplo. Muita gente morava em Betânia. Então vamos ver a segunda dica para ver se facilita para você. Agora sim, fiquei doente. Deu pra dar uma filtrada melhor. E aí? Já conseguiu lembrar? Morava em Betânia, fiquei doente. Não? Vamos ver então a terceira dica.
tenho 2 irmãs. Ei, agora tá começando a ficar fácil da história de Jesus. Por favor, adolescente, você sabe. E aí, qual é a resposta certa? Me diga aí. Para você que não conseguiu ainda, vamos ver a 4ª dica, que vai facilitar mais ainda. Olha aí, sou amigo de Jesus. Agora ficou muito fácil. Agora, para entregar a 5ª e última dica, vamos ver qual é. Jesus me ressuscitou dos mortos. Agora tá muito fácil. Diga aí, adolescente, qual é a resposta dessa pergunta? Pessoa, categoria pessoa, qual é? Coloca aí na tela, produção. Lázaro. Lázaro era essa primeira pessoa. Vamos agora para a segunda, que é agora um lugar. Então, vamos, primeira dica, sou uma cidade de Israel. E aí? Tem muitas cidades em Israel. Primeira dica é, sou uma cidade de Israel. Vamos ver a segunda. Meu nome significa Casa do Pão. Essa é difícil. E aí, será que você sabia dessa informação? Sabe qual é já esse local? Não? Então vamos ver a próxima dica. Fico a cerca de 10 km de Jerusalém. Essa ainda tá difícil, só se você conhecer muito bem de geografia lá de Israel, você vai saber. Mas vamos ver aqui a 4ª dica, para ver se fica mais fácil. Agora essa foi para entregar. Fui o local onde o rei Davi nasceu. E aí, essa já dá para saber. Comenta aí com o pessoal da sua casa, manda no grupo do GA. Qual é a resposta a essa pergunta? Agora, para fechar, vamos ver aqui a 5ª e última dica, para entregar de vez a resposta para você. Também em mim nasceu Jesus. Quem te viu aqui durante essas mensagens da vida de Jesus. E aí, adolescente, qual é a resposta? Coloca a resposta aí. Belém, essa estava fácil. Belém é a resposta. Vamos agora para a próxima pergunta. A próxima categoria agora é objeto. Vamos lá. Esse objeto pode ser feito de vários materiais. Dá para saber ainda não. Vamos lá, segunda dica. Fui carregada por Simão de Cirene. Essa daí, se você leu os evangelhos, você já vai saber na lata qual é esse objeto. Fui carregada por Simão de Cirene, ou Simão Cirineu. E aí, vamos lá, próxima dica, para você que não descobriu ainda. Sou um símbolo religioso. Começando a facilitar as coisas para você. Lembrando que está lá durante a história de Jesus. Vamos lá, 4ª dica. Eu costumava ser usada na condenação das pessoas. Agora tá ficando fácil já, tá entregue a resposta. Vamos lá para a última dica então, para você ter certeza de qual é essa resposta. Em mim, Jesus morreu. E aí, Nova Teens, qual é esse objeto? Me diga aí, qual é? Coloca aí na tela, produção. Cruz, foi onde Jesus morreu. O que Simão de Cirene carregou. O objeto é cruz. Vamos lá para a nossa 4ª rodada agora. Voltando agora para uma pessoa. Vamos ver a primeira dica. Sou um homem. E aí, já dá para saber? Não dá, né? Essa dica tá muito difícil ainda. Vamos lá, próxima dica. Vivia em Jerusalém. E aí? Sou um homem, vivia em Jerusalém. Vai pensando aí, vai filtrando os personagens, as pessoas que tinha ali durante a história de Jesus. Terceira dica. O Espírito Santo estava sobre mim. E agora dá para ter uma ideia já de mais ou menos quem é. Vamos ver a 4ª dica. Era idoso. Agora deu para entregar, não deu não? Era idoso, o Espírito Santo estava sobre mim, vivia em Jerusalém e sou um homem. Agora vamos para a 5ª e última dica, para você já descobrir quem é. Olha, a 5ª dica diz: conheci Jesus quando ele era um bebê. E aí, você sabe? Você sabe qual é essa resposta? Diga aí para mim. Vamos lá, coloca na tela aí, produção. Simeão foi um idoso e conheceu Jesus ali. Pouco antes da morte de Simeão, ele conheceu o Salvador do mundo, Jesus, quando ele era apenas um bebê. Vamos agora para a 5ª e penúltima rodada. Agora vamos voltar para um lugar. Vamos ver a primeira dica. Primeira dica é, vamos ver aí, sou um jardim. Sou um jardim. E aí, Nova Teens, conseguiu já ver mais ou menos quem é? Qual é esse lugar? Vamos ver a segunda dica aí para ver se melhora para você. Fico em Jerusalém. Já tá meio difícil, né? 2 dicas, já tá meio difícil. Vamos ver a terceira. Presenciei uma das cenas mais angustiantes da história. E aí, um lugar que é um jardim, que fica em Jerusalém e que presenciou essa cena angustiante. Você sabe qual é já da história de Jesus? Não? Então vamos ver a 4ª dica para facilitar um pouco mais para você. Em mim estiveram Jesus, Pedro, Tiago e João. Essa ficou mais fácil ainda, né? Mas para você de casa que até agora ainda não conseguiu descobrir qual é, vamos mostrar aqui a 5ª e última dica. Em mim, Jesus suou gotas
de sangue. Agora ficou fácil, você viu isso aqui durante as mensagens. Em mim Jesus suou gotas de sangue. E aí qual é a resposta? Qual é esse lugar? Getsemane, lá onde Jesus fez a oração que ele entregou ali para Deus, essa situação toda que estava acontecendo. E agora a gente vai para a sexta e última rodada. Vamos ver qual é a categoria objeto. Beleza, então para finalizar o objeto, vamos ver aqui a primeira dica desse último desafio. Era usado como especiaria. Isso aí tá bem fácil nesse início já. Vamos ver a segunda dica para facilitar para você. Tem propriedades antissépticas. E aí, já dá para saber o que é? Não? Então vamos para a terceira dica. Tinha um cheiro agradável. E aí, você sabe qual é esse objeto que estava presente ali durante a história de Cristo? Não? Então vamos ver a quarta dica. Vamos ver aqui. Olha, isso aqui é para você descobrir de vez. Fui colocada no corpo de Jesus depois de sua morte. Agora tá bem específico. Você sabe já o que é? Caso você não saiba, eu vou dar aqui a quinta e última dica para você ter certeza de qual é a resposta. Fui um dos presentes para o bebê Jesus. Um dos presentes que aqueles reis magos levaram. E aí, qual é a resposta dessa última pergunta? Olha só, especiaria, propriedades antissépticas, cheiro agradável, fui colocado no corpo de Jesus depois de sua morte e fui um dos presentes dados para o bebê Jesus ali pelos reis magos. E aí, qual é a resposta? Coloca aí, produção. Mirra é a resposta correta da nossa última rodada. Novatinhos, parabéns se você acertou. Se você não acertou, continue prestando atenção nos cultos, meditando e com certeza você vai ter mais conhecimentos bíblicos para responder essas perguntas. Foi ótimo ter você aqui aprendendo mais sobre a Bíblia e até semana que vem. Valeu! Enquanto Jesus estava na terra, muitos milagres e maravilhas realizou, mostrando para todos que Ele é o nosso Salvador. Estando aqui, Jesus pregou às multidões, o seu amor veio mostrar, sua mensagem espalhar. Com seu poder, sarou, curou do sofrimento, os libertou. Ó Jesus, por favor, eu te peço, estende a sua mão e me cura da doença. Eu preciso de salvação. Seja feito como queres, seja curado e não mais peques, seja fiel. Meu Jesus me sarou das doenças, hoje limpo estou, sem palavras, agradeço, eu fui curado por seu amor. E aí, Novatins, tudo bem com você? Esse milagre que nós acabamos de ver, a cura do leproso, se encontra lá em Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Agora, você sabia que até os meus 12 anos eu fui um leproso? Sim, um pouco diferente desse leproso aqui da peça. Depois você vai entender um pouco melhor. A lepra é uma doença contagiosa que causava vermelhidão na pele, feridas, mau cheiro. E uma pessoa com lepra precisava viver em isolamento, não podia ter contato físico. Uma pessoa com lepra também era praticamente sentenciada à morte. Cedo ou tarde aquela pessoa ia morrer. E a lepra era diretamente associada ao pecado. Ou seja, se eu visse um leproso na rua, uma das primeiras coisas que eu pensaria era: meu Deus, esse leproso pecou terrivelmente contra o Senhor.
Agora, voltando para o leproso que nós vimos na peça. Um ponto importante, e essa é a nossa primeira lição de hoje. Ele decidiu se aproximar de Jesus. Ele decidiu confiar que Jesus poderia curá-lo. Venceu as barreiras que o impediam de chegar em Jesus. A vergonha, o medo. Novatins, o que tem sido uma barreira entre você e Deus? O que tem te impedido de chegar até Jesus? Será que é um pecado escondido? Será que é um vício em pornografia? Será que é um vício em mídias sociais? Eu não sei, você sabe, Deus também sabe. Mas nós devemos, assim como esse leproso, vencer e passar por cima de cada barreira que nos impede de chegar em Jesus. Então esse leproso se aproximou de Jesus e clamou: Senhor, se tu quiseres, podes me purificar. Eu lembro daquela música que a gente canta aqui no culto da igreja. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. O leproso sabia que Jesus era Deus e que ele poderia sim purificá-lo se ele quisesse. Agora, eu gosto muito da resposta de Jesus. Jesus foi direto. Quero. Jesus tocou nele e disse: quero. Simples assim. Sejas purificado. E imediatamente, aquele leproso foi purificado da sua lepra. Lembra quando eu disse que até os 12 anos eu tinha sido um leproso? Pois é. Quando eu decidi entregar minha vida nas mãos de Jesus, quando eu decidi me aproximar verdadeiramente de Jesus, Ele me curou da lepra do meu pecado. Ele me livrou da condenação da morte. E hoje eu tenho alegria, hoje eu tenho vida eterna. E Ele também quer te dar essa mesma alegria, essa mesma vida eterna. Só que você precisa querer. E infelizmente, às vezes nós nos aproximamos de Deus só por interesse. Quando a gente precisa desesperadamente, né, adolescente, tirar aquele 10 na prova de matemática. Ou quando você quer orar para Deus tocar no coração do seu pai para Ele te dar aquele iPhone 13 que eu sei que você está doido para comprar. Mas não é assim. Nós temos que nos aproximar de Deus em todos os momentos, quando está tudo bem e quando está tudo mal, não só por interesse. Tiago 4,8 diz: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês, pecadores, leprosos. Limpem as mãos e você que tem a mente dividida, purifique o coração. Lá em Salmo 105,4 diz: recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença, esteja sempre próximo a Deus. Agora, rapidamente, 4 formas da gente se aproximar mais de Deus. A primeira delas é meditando. Como é que a gente pode se aproximar de Deus? Como é que a gente pode vencer as barreiras que nos impedem de chegar em Deus se a gente não tem a palavra guardada no coração? Se a gente não medita, se a gente não lê a Bíblia? Lá em Josué 1,8 diz: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e noite. Medite. Leia a Bíblia. A segunda forma que a gente tem de se aproximar de Deus é orando. E infelizmente a gente ora pouco. E quando ora é: Senhor, abençoe esse alimento em nome de Jesus, amém. Senhor, me ajuda nisso em nome de Jesus, amém. A gente não tira tempo de qualidade para orar, para falar com Deus. Lá em 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orem continuamente. Ou seja, ore quando você estiver ali fazendo comida, quando você estiver estudando, quando você estiver tomando banho, ouvindo música. Ore em todos os momentos. É uma das formas que a gente tem de se aproximar de Deus. A terceira forma que nós temos é confessando os nossos pecados. Quando a gente tem pecado escondido na nossa vida, é como se fosse uma barreira entre nós e Deus. Deus é santo. Santidade não se aproxima de impureza. Luz não se mistura com trevas. Provérbios 28,13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Tiago 5,16 diz: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados da lepra do pecado. E a quarta forma que nós temos de nos aproximar de Deus é participando dos cultos. Eu tenho 16 anos de DIB, desde a época da Chapada. Já ouvi várias mensagens repetidas do pastor Davi, do pastor Júnior. Mas sabe de uma coisa? Toda vez que eu escuto a mesma mensagem, eu aprendo uma forma diferente de me aproximar de Deus. Lá em Hebreus 10,25 diz: não deixemos de nos reunir como igreja, como é costume de alguns. E Mateus 18,20 diz: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio deles, ali eu estarei próximo a eles. Novatins,
Decida se aproximar de Deus, que Ele vai se aproximar de você. Que Deus te abençoe. Peçam, e vocês receberão. Procurem, e vocês acharão. Batam, e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E o que bate, a porta será aberta. Certa vez Jesus passou pra descer a Jericó, indo ensinar aos seus fiéis. Mas o cego Bartimeu, ouvindo a multidão falar, perguntava: quem é esse homem? É Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Foi então que ele clamou a Jesus, o Salvador. Ele não parava de gritar: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Senhor, eu quero enxergar. Vem me curar, vem me curar, vem me curar, vem me curar. Parou então a multidão, trazendo o cego pela mão, levando para o Salvador. Jesus lhe estendeu a mão e respondeu a sua oração: vê, a tua fé te curou. Hoje eu vejo, aleluia. Adolescente, agora eu vou conversar com você aqui sobre este milagre que você acabou de assistir, a cura do cego Bartimeu. Essa história está lá em Marcos, no capítulo 10, no versículo de 46 a 52. Mas em especial eu queria destacar aqui 2 versículos, e você, se você tiver a sua Bíblia aí, você vai ler junto comigo, tá bom? É o versículo 47 e o versículo 48, diz assim: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. No versículo 48 diz assim: muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O cego Bartimeu, ele era um cego muito conhecido e ele sempre ficava ali próximo à saída da cidade. E a Bíblia diz que Jesus foi até Jericó e aquela foi a última visita de Jesus antes da sua morte. Jesus nunca mais passaria naquele local. E se Bartimeu não fosse curado naquela oportunidade, ele certamente morreria cego. E a primeira lição que eu queria tirar aqui com vocês é: não perca as oportunidades. Adolescentes, tem oportunidades na sua vida que vão passar várias vezes, que você vai ter toda semana, mas existem algumas oportunidades que, se você não aproveitar naquele momento que Deus deu para você, aquela oportunidade nunca mais irá voltar. O cego Bartimeu, ele não sabia que seria a última vez que Jesus passaria ali, mas a Bíblia diz que naquele momento,
quando ele viu que Jesus estava passando naquele local e que aquela seria a solução para o seu problema, a Bíblia diz que ele gritou e correu atrás de Jesus. E Jesus o curou, mas ele teve que fazer a parte dele. Ele foi até Jesus, ele gritou, a multidão tentou atrapalhar ele, mas ele não desistiu no meio do caminho. Muitas dificuldades apareceram ali para ele. Pessoas tentaram atrapalhar ele. Imagina ele cego, ele não sabia exatamente onde estava Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus ouviu a voz dele, e quando Jesus ouviu a voz dele, ele pediu para a multidão trazer o cego para perto dele. Eu não sei o que te impede hoje, adolescente, de chegar perto de Jesus. Talvez não sejam pessoas, talvez seja um vício, talvez seja pornografia, talvez seja alguma má amizade que lhe afaste daquilo que Deus quer para a sua vida, que está te atrapalhando de alcançar um milagre, ou então de você conseguir alguma coisa que Deus tem preparado para você. No caso do cego Bartimeu, era a multidão que o atrapalhava. E aquela multidão, ela até sabia que Jesus poderia fazer um milagre na vida dele, mas as pessoas achavam que por ele ser um mendigo, por ele estar ali pedindo dinheiro, ele não era digno de receber um milagre de Jesus. E aqui um outro ponto que eu queria deixar para você é que Jesus lhe ama independente da sua situação. Não importa se você estuda numa escola pública ou numa escola particular, não importa se você tem muito ou pouco dinheiro, se você vai para a igreja de carro ou de ônibus, Jesus tem o mesmo amor pelos seus filhos. Não há nada que você faça que faça ele lhe amar mais ou lhe amar menos. Você pode sim ouvir a resposta de Deus, mas muitas das vezes o diabo coloca obstáculos, coloca mentiras, dizendo que Deus nunca vai lhe ouvir, que ele nunca vai entender suas orações, que você talvez nunca vai conseguir ser alguém na vida, porque você não tem capacidade para aquilo. Mas olhando aqui para a história do cego, a gente viu que ele gritou, e quando as dificuldades apareciam, ele gritava cada vez mais alto, até que em determinado momento ele foi notado por Jesus. Jesus o trouxe para perto dele, perguntou o que ele queria, e aquele cego imediatamente foi curado. Adolescente, não perca oportunidades que aparecem na sua vida de se aproximar mais de Deus, de ler a Bíblia, de vir para os cultos. Talvez num dia de culto que você falte, você ouviria uma mensagem que mudaria a sua vida para sempre, onde você tomaria alguma decisão, queria refletir, e talvez daqui a 30, 40, 50 anos, você tenha o resultado de uma decisão sua feita naquele dia. E quando aparecerem oportunidades, vença os obstáculos, vença o desânimo, a preguiça, coisas que podem estar atrapalhando você, que com certeza você alcançará a vitória, assim como esse cego conseguiu. Ele perseverou, não desistiu, Jesus ouviu a sua oração e ele teve o milagre. Seja como o cego Bartimeu, não deixe escapar nenhuma oportunidade. São tantas coisas chamando minha atenção, então coloco minha vida em tua direção. Olho pra ti, mesmo quando o dia mal vem. Vivo pra ti, mesmo quando as nuvens negras vêm. Escolha a ti, escolha a ti, em todo tempo, em todo lugar, escolha a ti. E todo dia indecisão me seduz, mas no final escolho seguir Jesus. Olho pra ti, mesmo quando o dia mal vem. Vivo pra ti, mesmo quando as nuvens negras vêm. Escolha a ti, escolha a ti, em todo
nossa vida. Escolha a ti, escolha a ti. Em todo tempo, em todo lugar, escolha a ti. Escolha a ti, escolha a ti, escolha a ti, escolha a ti, escolha a ti. A multidão seguia Jesus quando ele se retirou para a cidade de Betsaida. Jesus andava entre eles falando a respeito do reino de Deus. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Senhor, manda embora essa multidão, para que eles possam encontrar comida, porque estamos em lugar deserto. Deem-lhes de comer. Senhor, esse menino tem apenas 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para alimentar essa multidão? Mandem o povo se assentar. Venham a mim todos os que têm fome e sede, e eu os saciarei. Então Jesus deu graças e a multiplicação aconteceu. O povo alimentou e maravilhados com o que viram, deram graças ao Senhor. Seu toque de amor pode sim tudo mudar. Vem ao mestre o cansado e o oprimido, só ele pode ajudar. Multiplicação dos pães e peixes. Mais um milagre que nós vamos ver hoje, um dos milagres mais conhecidos da Bíblia. E desse milagre nós vamos tirar a primeira lição. Entregue tudo o que você tem a Jesus. Como assim? Nesse milagre que você acabou de ver, aparece um personagem que muitas vezes passa despercebido. É aquele garotinho que vem entregar para Jesus 5 pães e 2 peixes. Na minha opinião, ele devia ter mais ou menos a idade de vocês. Ele era o novatins da época de Jesus. E ele estava no meio daquela multidão que estava faminta ali seguindo Jesus. E ele tinha 5 pães e 2 peixes. Dependendo da fome dele, aquela comida dava ali para ele e no máximo para mais 1 ou 2 pessoas. Mas com certeza não dava para toda aquela multidão. Então, ele decidiu fazer uma coisa. Ele decidiu levar aquela comida que ele tinha e mostrar a Jesus. E ele viu algo extraordinário acontecendo na sua frente. Ele viu aquela comida que ele tinha sendo multiplicada e alimentando toda aquela multidão. Adolescente, pense um pouco nisso. Ele decidiu entregar tudo que ele tinha para Jesus. E ele fez parte do milagre. Jesus ia alimentar aquela multidão mesmo sem a participação daquele garoto, com certeza. Mas aquele garoto teve a oportunidade de ser parte fundamental naquele milagre. Para a sua vida, adolescente, o que você pode levar disso? Você tem que pegar os seus talentos e entregar nas mãos de Jesus e ver ele fazendo uma multiplicação. Por exemplo, se você é um pouco melhor em matemática ou em português e aquele seu amigo da escola não é, passe isso adiante, ajude aquele seu amigo da escola. Ou se você tem uma condição financeira um pouco melhor, procure ajudar outras pessoas utilizando essa condição financeira que você tem.
E o principal, o maior presente que você tem na sua vida, a sua salvação, você tem que passar isso adiante, você tem que fazer isso se multiplicar. Adolescente, você não sabe o impacto que você evangelizar uma pessoa pode ter e o quantas outras pessoas podem ser atingidas com isso. Eu vou dar um exemplo para vocês da minha vida. A primeira pessoa da minha família, né, da minha família próxima ali, que entrou na igreja foi a minha cunhada, a irmã da minha esposa. E ela entrou na igreja quando ela era nova teens. E depois que ela entrou, ela trouxe a minha esposa, que me trouxe, e hoje os pais dela são da igreja. Ou seja, uma pessoa conseguiu trazer outras várias para o reino de Deus. E é isso que você deve levar de lição. Entregue tudo que você tem a Jesus, mesmo que seja pouco, e veja Ele fazendo um milagre na sua vida. Agora, a segunda lição que nós vamos tirar desse milagre é: Jesus supre as suas necessidades. Em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 29, fala que aquela multidão que seguia Jesus estava atrás de cura, de libertação, de uma solução para os seus problemas. E em Mateus 15, 32, fala que Jesus olha para aquela multidão e fala bem assim: eu tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e eles não têm nada para comer. Não quero mandá-los embora com fome, porque eles podem desfalecer no caminho. Olha só, essa multidão estava tão desesperada por uma solução para os seus problemas, e eles tinham tanta fé que Jesus poderia solucionar aquilo, que nem comida eles estavam levando. Eles estavam apenas seguindo o mestre. E Jesus olha para eles e sente compaixão deles, sente pena e decide alimentá-los. E da mesma forma como Jesus falou para aquela multidão: eu tenho compaixão dessa multidão, Jesus também olha para você e fala: eu tenho compaixão do João, da Maria, do Pedro. Já faz tanto tempo que eles estão passando por essa situação. Eu tenho compaixão e vou resolver o problema deles. Jesus se importa com você, adolescente, da mesma maneira como ele se importou com aquela multidão. Jesus sabe exatamente o que você tem passado. Ele cuida e supre as suas necessidades. Eu não sei qual situação você está passando na sua casa agora. Eu não sei se são conflitos familiares, se é o desemprego do seu pai e da sua mãe. Eu não sei se a situação nessa casa está meio apertada quando a gente fala de dinheiro. Mas tenha certeza, adolescente, que Jesus não vai te abandonar. Ele vai suprir todas as suas necessidades, assim como ele supriu as necessidades daquela multidão. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Filipenses capítulo 4, verso 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O versículo não fala algumas necessidades, ele fala todas as necessidades de vocês. Mateus 6, 31 a 34. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Nunca deixe de buscar o reino de Deus. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mais uma vez, não são algumas, são todas as coisas lhe serão acrescentadas. Adolescente, nunca duvide disso. Jesus supre as suas necessidades. Ele nunca vai deixar faltar nada que você precisa para ter uma vida feliz. Faça essa oração agora comigo. Senhor, você é meu provedor e mais ninguém. Eu vou confiar em você para atender às minhas necessidades. Obrigado, adolescente. Que Deus abençoe. Senhor, Lázaro, irmão de Marta e Maria, está doente. Essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. A caminho de Betânia, Marta correu em direção a Jesus. Mestre, se tivesse vindo antes, tu o salvarias. Mas como chegou tarde, o meu irmão sepultado está.
Essa dor no peito era tudo o que eu temia. Mas sei que lá no céu um dia nós iremos nos encontrar. Oh, oh. Acalma-te, minha filha, eu sou a solução, o autor da vida e da ressurreição. Não tenha medo então, veja o que acontecerá. Quem confiar em mim, mesmo morto viverá. Estou aqui, eu sou Jesus, e Ele voltará pra perto de ti. Venham ver então onde puseram o meu querido irmão. Depois de 4 dias sepultado, ele cheira mal. Remova a pedra agora, ele ressuscitará. O milagre aconteceu e os seus olhos o verá. Lázaro, amigo, saia dessa tumba já e venha para fora, eis que vida ganharás. Estou aqui, eu sou Jesus e trago salvação para Ele, para ti. E aí, novatinhos, tudo bem com vocês? Eu também me chamo Lucas, mas eu sou Lucas Silva. Ainda bem que o nosso sobrenome é diferente, né? E eu quero conversar com vocês agora sobre o milagre que vocês acabaram de ver aqui, que foi a ressurreição de Lázaro. E como vocês puderam ver, as irmãs de Lázaro vieram até Jesus dizendo que Lázaro, seu irmão delas, aquele a quem Jesus tanto amava, estava doente. A gente sabe, com certeza, né, que Jesus já sabia daquela situação. Nada está oculto aos olhos de Jesus. E Jesus, sabendo que aquilo não tinha um propósito, não era em vão, mas que tinha um propósito, calmamente respondeu: essa doença não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus não vê como os homens têm a tendência a ver apenas o aqui e o agora, mas Jesus tem um panorama geral. A Bíblia fala em Romanos 8:28 que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Marta não entendia, Maria não entendia, mas Jesus já estava vendo o final da história. E essa é a nossa quarta lição de hoje. Os planos de Deus são melhores que os meus. Anotem aí, os planos de Deus são melhores que os meus. Diversos personagens na Bíblia passaram pela mesma situação. José, Davi, mas tem um personagem que passou por uma situação que me marcou bastante há um tempo atrás, quando eu fazia parte do ministério evangelístico aqui da igreja. E só para contextualizar vocês, o apóstolo Paulo estava nas suas viagens missionárias e ele tinha o intuito de evangelizar uma determinada cidade. Só que para chegar naquela cidade, ele tinha que passar por detrás de uma outra, que se chamava Galácia. Ele não tinha o intuito de parar em Galácia, ele só iria passar por trás, fazia parte do percurso. Mas a Bíblia fala que durante aquele caminho, ele acabou ficando doente. Ele teve que parar naquela cidade para se recuperar. E enquanto ele estava ali se recuperando, a Bíblia fala que aquele povo ajudou Paulo a se recuperar, e o coração daquela cidade se abriu ao Evangelho. E hoje nós temos o livro de Gálatas na Bíblia, né? Não estava nos planos de Paulo evangelizar aquela cidade, mas Deus usou aquela doença para que aquela cidade se convertesse ao Evangelho. A gente já aprendeu aqui que existem 3 possíveis respostas de Deus a um pedido que a gente faz a Ele. Quais são essas 3 possíveis respostas? Fale comigo. Sim, não e espere, exatamente. Quando as irmãs de Lázaro, mandaram avisar Jesus de que seu irmão estava doente, o que elas estavam fazendo, na verdade, era um pedido. Elas sabiam dos milagres de Jesus, eles eram amigos íntimos, já tinham participado de outros milagres, e elas estavam fazendo um pedido para que Jesus curasse Lázaro, né, que ele estava doente, quase morrendo. E Jesus falou o quê? Espere.
Como é que a gente sabe disso? A Bíblia fala. A Bíblia diz que depois que Jesus soube daquela notícia, ele ainda ficou 2 dias naquela cidade. Ele não foi imediatamente ao encontro de Lázaro, ele ficou 2 dias esperando. Talvez você esteja passando por algo parecido, né? Você já orou, já estudou bastante para passar naquela prova do Matias e FAM em alguma outra escola, mas a aprovação ainda não veio. Talvez Deus tenha uma escola melhor para você. Ou você já pediu muitas vezes ao seu pai um celular e ele já te falou: meu filho, você só vai ter um celular nessa idade, nesses termos, nessas condições, e você não está querendo esperar. Agora pense comigo, o que poderia acontecer se Jesus curasse Lázaro naquele momento, na forma como as pessoas queriam? Querem saber a resposta? Olha o que a Bíblia fala. Versículo 14 de João. Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas agora vamos até ele. Aquela era uma oportunidade de Jesus mostrar para os seus discípulos, aquelas pessoas, que ele não tinha poder apenas sobre a vida, mas também sobre a morte. Ele já estava preparando o coração deles para o que aconteceria mais na frente. Jesus morreria e ressuscitaria 3 dias depois. Talvez, se Jesus curasse Lázaro naquele instante, o povo não acreditasse de fato que ele tivesse ressuscitado, né? Poderiam pensar: Lázaro só estava dormindo, ou então desmaiado. Mas Jesus permitiu que ele ficasse 4 dias numa tumba para que não houvesse dúvidas de que ele tinha ressuscitado Lázaro. E para finalizarmos essa lição, quando Jesus chega na cidade de Lázaro, Marta, irmã dele, vem correndo ao encontro de Jesus, muito emocionada, e fala: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus olha para ela e responde: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? E você, adolescente, você crê nisso? Preciso ser o oposto do que o mundo é. Manter de frente com os meus desejos. Resistir o mal até o fim. E uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes. Evitar as más conversações. Me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo. Lembrar que ele é o tempo santo do Pai. Preciso ter atitude. Guardar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé. Colidir com o mundo e ficar de pé. Mas que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu. Lembrar que numa cruz Jesus por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Preciso ser o oposto do que o mundo é. Bater de frente com os meus desejos. Resistir o mal até o fim. E uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes. Evitar as más conversações. Me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo. Lembrar que ele é o tempo santo do Pai. Preciso ter atitude. Guardar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé. Colidir com o mundo e ficar de pé. Mas que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu. Lembrar que numa cruz Jesus por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé. Colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu. Lembrar que numa cruz Jesus por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e
Jesus atravessou o mar e foi para sua própria cidade. Alguns homens lhe trouxeram um paralítico deitado em sua maca. Eu vim para te ajudar, teus pecados perdoar, trazer você para mim e te salvar. Eu vim para te ajudar, te fazer ficar de pé, do meu lado estar e te amar. Com cuidado ouça agora o que eu vou pedir. Ele está paralisado e sem vontade de sorrir, mas eu sei que o seu amor, meu amigo, irá curar, ter a vida transformada e a Deus glorificar. Só o Senhor pode curar. Só o Senhor pode curar. Saia dessa maca agora, seus pecados perdoei, seja livre desse mal, pois eu sempre te amei. Sofrimento já passou, para casa irás voltar, junto com os seus amigos. Glória a Deus tu podes dar, sim, eu vim pra te curar. Sim, eu vim pra te curar. Obrigado, meu Jesus, o milagre aconteceu, sem pedir nada em troca. O Senhor me concedeu, agora canto de alegria. Para o mundo eu vou falar, Jesus Cristo é a saída. E o que pode nos salvar, só Jesus pode curar. Só Jesus pode curar. Eu só posso te adorar e também agradecer, pois hoje estás comigo e eu com você. Com você. Nós acabamos de ver uma representação de um dos milagres que Jesus fez durante seu ministério aqui na Terra, que foi a cura do paralítico. Esse texto você encontra lá em Lucas 2, versículos 1 a 12. E nesse texto a gente vê que Jesus estava dentro de uma casa, e nessa casa estava lotada, completamente cheia de pessoas tentando ouvir as palavras do mestre. Ao redor da casa também estava cheio de gente. E aí aparece o nosso personagem, que é o paralítico. Esse jovem, ele tinha 4 amigos, e esses 4 amigos decidiram que iam buscar a cura do paralítico, do amigo deles paralítico, através de Jesus. Afinal, ele estava curando as pessoas por ali. Então, eles levaram o amigo deles até a casa ali onde Jesus estava. E quando eles viram que estavam completamente lotados, que não tinha como entrar, eles tiveram uma ideia de levar o paralítico por cima do telhado, tirar ali a parte de cima do teto e descer o amigo deles de cima para baixo. E aí, quando Jesus viu essa cena do rapaz descendo por ali, olha só a reação que ele teve. Esse texto está lá em Marcos 2,5. Olha só o que Jesus disse. Vendo a fé que eles tinham, os amigos do paralítico, disse Jesus ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Então, naquele momento, Jesus curou os pecados, perdoou os pecados daquele homem. E um pouco mais à frente, Jesus também cura a doença que ele tinha nas pernas. Ele traz cura para aquele homem. E assim como aqueles 4 amigos, eles levaram o paralítico até Jesus. E aquele homem, naquele dia, encontrou cura para sua doença, para suas pernas, mas também encontrou uma cura para a alma dele, uma cura para o espírito dele. Nós também devemos nos esforçar e buscar formas de levar nossos amigos para ter um encontro com Jesus também, para encontrar Jesus, para ser curado por ele. Os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos colegas de escola, de levar esses amigos para encontrar cura para a alma deles, para o espírito deles com Jesus. Marcos 16,15 diz o seguinte: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas.
Então essa foi a missão que Jesus nos deu antes de voltar para o Pai, que nós levemos esse evangelho para todas as pessoas. Mas você me pergunta, o que é evangelho? Evangelho significa boas novas, boas notícias. E que notícias são essas? As boas notícias de que Jesus veio para essa terra, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e que não há mais condenação para aquele que crê em Cristo. A boa notícia de que há salvação para quem busca, para quem entrega a sua vida para Jesus. A notícia de que há salvação. E essa foi a missão que Jesus deu para mim e deu para cada um de vocês, de levar essa mensagem de salvação para o máximo de pessoas possíveis. E essa é uma obrigação que nós temos como cristãos, cada um de nós. Queria que você pensasse aí, adolescente, alguma vez você já evangelizou alguma pessoa? Alguma vez você já se deixou ser usado por Deus para trazer cura para a alma de alguém, para trazer salvação, para tirar alguém que estava caminhando para o inferno e trazer para os caminhos do céu? Aí você me pergunta, tio, como é que eu posso levar meus amigos até Jesus? Eu vou dar 3 dicas rápidas aqui de como você pode fazer isso. A primeira dica para você levar seus amigos até Jesus é ore pelas pessoas, para que elas sejam salvas. Você com certeza tem um familiar que não conhece Jesus, tem um amigo que precisa de Jesus. E eu todo dia, praticamente, quase todos os dias, oro por pessoas da minha família, amigos meus, colegas que eu conheço e que não têm ainda esse relacionamento com Jesus, que precisam de salvação. Então ore pelas pessoas que você quer que sejam salvas. Segunda dica, aprenda a evangelizar. Tem vários métodos evangelísticos que você pode aprender. Tem o que o pastor Davi usa aqui na igreja, que ele sempre faz, que é aquele método do desenho, né? Que ele desenha lá o plano da salvação. Mas tem vários outros. Tem o método das cores, tem o método da pulseira, tem o método do cubo evangelístico, tem o método das 4 leis espirituais. São vários métodos e você precisa se dedicar, precisa estudar esse plano da salvação para conseguir apresentar para os seus amigos, para os seus familiares que precisam dessa mensagem. Então estude, busque aprender como levar esse evangelho, como explicar esse evangelho para as pessoas. E a terceira e última dica é: tenha uma vida ajustada ao evangelho. O que significa isso? É você viver uma vida realmente de alguém que quer agradar a Deus, tomar decisões corretas na sua vida, fazer as coisas que Deus pede para você fazer. E quando você decide viver essa vida de santidade, de pureza, o seu testemunho vai falar muito alto. E as pessoas vão ver na sua vida um exemplo. E elas vão se aproximar de Jesus e vão, através do seu testemunho, do seu exemplo, encontrar a Cristo. Adolescente, eu creio que um dia nas nossas vidas nós vamos nos arrepender amargamente de ter desperdiçado a oportunidade de falar do Evangelho. Eu creio que a gente vai se arrepender amargamente de saber que um amigo muito próximo nosso, que nós amamos muito, de que um familiar amado, um parente que nós tanto gostamos, vai passar a eternidade no inferno porque nós não tivemos a coragem de apresentar essa mensagem. Então que nós possamos agir como diz em Romanos 1,16, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que nós sejamos como o apóstolo Paulo, que lá em Efésios 6,20 diz que eu fale com coragem desse evangelho, como me cumpre fazer. E finalmente, Provérbios 11:30b diz, aquele que conquista almas é sábio. Então que nós possamos ser sábios e ganhar almas para Jesus, levar esse evangelho adiante e cumprir a nossa missão e o nosso propósito que Jesus nos deu de levar esse evangelho a todas as pessoas. Yeah.